Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está participando do quarto Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, promovido pela ANAP, Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista. O tema que a gente vai abordar hoje na palestra é a degradação dos solos e seu impacto na qualidade e disponibilidade da água. Meu nome é Éder, eu sou professor do Departamento de Geografia da FCT Unesp, campus de Presidente Prudente. Tá? E nossa fala vai se dividir em alguns momentos. Então, inicialmente, eu vou falar da evolução dos impactos ambientais, vou falar depois um pouquinho da evolução também, da preocupação quanto a esses impactos, antes de entrar propriamente dito nos solos. E aí, falar dos solos, do seu uso, da sua relação indissociável com a água, para onde estão caminhando hoje as pesquisas científicas que abordam essa temática e quais são os desafios que se impõem para a conservação do solo e, consequentemente, para a conservação da água. Então, a gente inicia falando sobre o período conhecido como o reaquecimento do planeta, o período holocênico, ou apenas holoceno, que se inicia há 11 mil anos atrás, aproximadamente, onde as comunidades deixam de ser dinâmicas, nômades, tá? E passam a se tornar mais sedentárias. O solo passa a ser um recurso e não apenas um meio de passagem. Tá? A caça, que era determinante para a sobrevivência dos grupos humanos, se torna cada vez mais escassa, mais rara. Alguns animais são extintos, e aí a agricultura passa a ser o modo de vida principal dessas comunidades humanas que começam a prosperar, tá? Sobretudo em regiões da China, da Índia, e essa região que está abordada no mapa, conhecida por Crescente Fértil, região ali da Mesopotâmia, Egito, então do norte da África, até o que se conhece hoje por Oriente Médio. E a partir desse momento, o uso dos recursos se intensifica, ao passo que também começa a aumentar a quantidade de resíduos gerados. Tá? A demanda por comida é maior, então secas ou inundações poderiam pôr em risco a sobrevivência dessas comunidades. Então, uma estratificação social começa a surgir. Quem planta, quem colhe, quem vai fazer as oferendas aos deuses para abençoar a colheita, quem é que vai proteger aquela comunidade. Então, uma sociedade estratificada começa a surgir. E avançando bastante aí no tempo, século XVIII para o século XIX, a gente vai para o período conhecido por Revolução Industrial, onde há uma mudança significativa do processo de produção. Então, o processo artesanal de produção, o artesão, ele conhece a matéria-prima, ele conhece o processo produtivo, ele vende, então ele participa de todas as etapas. Na Revolução Industrial, ele vai servir como mão de obra apenas. Okay? Então, essas duas imagens nos mostram um pouco, ilustram um pouco desse período. A de baixo mostra o interior de uma fábrica. Então, grandes máquinas, muita gente trabalhando, a demanda por mão de obra é muito grande, condições insalubres de trabalho. E o que se utilizava como fonte de energia? Ora, o que a indústria faz? Pega matéria-prima, que no caso era principalmente o algodão, as fibras, tá? Para a indústria têxtil. Então, pega a matéria-prima, aplica trabalho, energia, e aí produz-se, né? Desenvolve-se um novo produto. Muito bem, se utilizava como fonte de energia o carvão mineral, que ainda é bastante utilizado, tá? Sobretudo em alguns países europeus, embora venham passando por transição energética, mas nessa época o carvão mineral era a grande fonte de energia. E a indústria, por depender muito de mão de obra ainda, tá? Começa a receber, as cidades, né, onde se localizam essas indústrias, começam a receber um aporte de pessoas cada vez maior. E essas pessoas não, as cidades, né, não conseguem comportar de maneira adequada, ou para usar um termo mais novo, de maneira sustentável essas populações. Tá? Então as cidades se tornam também elementos insalubres. Há uma mudança muito grande no fluxo de matéria e energia. Fluxo de matéria, por exemplo, que
é extremamente modificado pelo lançamento de gases pelas chaminés das fábricas, pelas próprias casas que queimam carvão para aquecimento. A imagem de cima, ela é da cidade de Manchester, no Reino Unido, no auge aí da primeira revolução industrial. Então, além do consumo em excesso dos recursos, passa-se também a ter uma geração muito grande de resíduos, tá? Resíduos sólidos como lixo, esgotos ou resíduos no sistema atmosférico. Essas duas imagens são muito emblemáticas. A da esquerda, apesar da foto ser estática, tá? Mas mostra uma dinâmica de pessoas indo e vindo, com carroças, com charretes, levando coisas, levando gente. E do outro lado, uma imagem de uma cidade bucólica, tranquila. Tá? E elas são do mesmo período histórico, tá? Metade para o final do século XIX. A cidade de Londres e a cidade de São Paulo. Então, os impactos ambientais, eles eram restritos às grandes metrópoles da época, aos países chamados de desenvolvidos. Essa revolução industrial ela sofre uma primeira metamorfose na transição do século XIX para o século XX. E essa metamorfose ela vai incidir nos produtos finais, na primeira revolução, indústria têxtil, na segunda revolução, indústria automobilística. E essas imagens são muito emblemáticas também. Tá? Um trânsito de charretes na cidade de Nova York, no fim do século XIX. Coisa de 10, 20 anos depois, a década de 1910 para 1920, já um trânsito de automóveis, de carros. O carro que hoje é onipresente no nosso dia a dia, tá? Já era presente nos Estados Unidos. E também surge uma nova maneira de produzir. Tá? Um cidadão chamado Henry Ford, ele vai pensar e executar um modo de produção chamado de Fordismo, que consiste em uma linha de montagem, uma linha de produção. E se nós pensarmos, essa não é uma ideia ultrapassada. O Fordismo ele ainda é presente em algumas indústrias, claro, com modificações, mas essa ideia de uma função especializada para ganhar tempo, para ganhar em escala, para a produtividade ser maior, isso ainda ocorre. Tá? Então, o Fordismo que é representado nessa imagem pela cena clássica do filme chamado Tempos Modernos, do genial Charles Chaplin, então ela nos mostra também uma face da Revolução Industrial, que muda também a principal fonte de energia, que antes era o carvão e passa a ser o petróleo. Tá? Então, o petróleo e o carvão são, até esse momento, as duas grandes fontes de energia do capitalismo. E claro que a queima desses combustíveis, um modo de vida cada vez mais urbano, sem muita preocupação ambiental, faz com que alguns desastres ocorram e vão se tornando cada vez mais comuns. Um grande problema ambiental é o smog, que é uma grande nuvem de poeira poluente, tóxica, causado aí pelo acúmulo de gases poluentes derivados principalmente da queima de carvão mineral, e também de outros combustíveis fósseis derivados de petróleo. Mas esse em específico, na cidade de Londres, o grande smog, o grande nevoeiro de Londres, causou aí a morte de várias pessoas, mais de 200 de pessoas perderam a vida nesse evento que foi causado, se nós pegarmos um pouquinho das aulas de climatologia, por uma coisa chamada de inversão térmica. Então podemos ver nessa parte de baixo, em um período de fluxo normal, o ar se aquece, sobe e leva aos poluentes. Em uma situação de inversão térmica, o ar frio demora a se aquecer e esses poluentes ficam restritos próximos ali à superfície, causando problemas ambientais, problemas respiratórios muito sérios. Ok? Bem, seguindo, pessoal, a partir da segunda metade do século XX, década de 50, 60, essa globalização se torna
aliás, esses impactos ambientais se tornam globalizados. A foto da fachada da General Motors do Brasil, lá no ABC Paulista, a região ali da Grande São Paulo, é uma amostra disso. A figura ao lado é de um geógrafo chamado David Harvey. Segundo ele, a globalização ela é uma alteração do tempo e do espaço, tá? Ou do espaço em função do tempo em função das técnicas. Então, para ele, esse globo na parte de cima, de 1500 a 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela, seguindo para a velocidade do trem, depois os jatos de passageiros que vão a 400, 500 km por hora e hoje que passam de 1000 km por hora. Então é muito mais rápido hoje deslocar mão de obra, deslocar um processo produtivo, produzir em outros lugares, e aí esses impactos acabam também sendo reproduzidos em países que não participaram daquele momento inicial da Revolução Industrial. Bem, a indústria, ela é uma atividade urbana. E as cidades que passaram pela primeira Revolução Industrial, Londres, Manchester, Paris, Leeds, Liverpool, tá? Elas tiveram tempo para se adaptar e se tornarem ambientes saudáveis para a sua população. Do lado esquerdo, o canal Saint-Martin, na cidade de Paris, um afluente do rio Sena, que foi transformado em piscina pública. Tá? Ao lado, um país, um lugar aí no Brasil, um país de urbanização emergente, que ainda passa por esse momento de transição de uma economia agrária, rural, para um país de urbanização que vai se tornar consolidada em breve. E algumas falácias que a gente vai ouvindo e é importante desmistificar. Por exemplo, tem uma teoria chamada de ecomalthusiana, ou neomalthusiana também. Ela diz o seguinte, que muitos dos problemas ambientais são causados pelo elevado crescimento populacional. Tá? E países muito pobres, tá? Como o Chad, a República Centro-Africana e o Níger, que estão mostrados nesse gráfico aí bem no centro da imagem, gente. O Chad, ele tem um crescimento, uma taxa de fecundidade de 6,35 filhos por mulher. Uma taxa altíssima. Tá? Ao lado, a França, tá? Os Estados Unidos e a Alemanha apresentam menos de 2 filhos por mulher. Entretanto, se nós observarmos essa figura com as árvores e as raízes, a gente vai ver que os problemas, de fato, são não do crescimento populacional, visto que, olha a contribuição da África, com 47 bilhões de toneladas de dióxido de carbono produzidas. Já a Europa, que tem taxas de crescimento muito menores, apresentam aí uma produção enorme de dióxido de carbono. Os Estados Unidos também. Então não é a quantidade de filhos que nascem, mas o padrão de consumo que essas crianças irão ter ao longo da vida, que é determinante para os impactos. Ainda falando sobre a globalização dos problemas ambientais, não é só a produção, o processo produtivo que se torna global, mas também os resíduos. Olha só, gente, à direita, pelo menos a minha direita, não sei como é que está na projeção, uma foto do lançamento de um iPhone em Tóquio. O celular da Apple, um dos celulares mais populares e mais caros que a gente tem hoje. E ao lado, uma criança em meio a um lixão de eletrônicos em Gana, um lixão chamado de Abogloshi, que é o maior lixão de eletrônicos do mundo. E abaixo, o deserto do Atacama com toneladas de roupas descartadas. Exemplos claros de algo que se tornou comum, tá? Que é a obsolescência programada. Então, os celulares, os notebooks, os computadores, as televisões
que vão se tornando obsoletos com o tempo são descartados e mandados para esses países. O lixo não some por um acaso, ele vai para algum lugar. E também a chamada fast fashion, tá? Que gera roupas cada vez mais descartáveis e que são jogadas, são levados para outros países. Tudo isso para chegar num ponto, pessoal, e dizer que nós levamos um modo de vida insustentável. Precisamos de cada vez mais coisas, então é necessário mais matéria-prima para produzir. Tá? Aí está um exemplo de uma fábrica de cimento. Mais gente, precisamos de mais comida. Tá? Comida, tá? Não só comida, mas comida, fibras, soja, algodão, milho, laranja, carne, arroz, enfim. E tudo isso, pessoal, toda essa produção de comida se baseia em um aporte cada vez maior, isso a gente vai ver mais adiante também, um aporte cada vez maior de fertilizantes. Aqui, tá? Onde está escrito comida, abaixo, a foto são alguns montes de potássio que vão servir de insumo para a indústria de fertilizantes. Precisamos também de energia. Esse fórum está sendo transmitido online, então tem a energia do computador, da luz, do celular que está ao lado. Então a demanda por energia é cada vez maior. E fica também uma interrogação: será que essa transição energética de combustíveis fósseis, tomando como exemplo muito palpável os carros elétricos, a gente vai continuar demandando energia. Ela só está mudando de aspecto, ela não vai liberar CO2. Mas da onde vem esses depósitos de energia, de materiais que vão ser usados nos carros elétricos, em células fotovoltaicas, enfim. Tá? É uma questão muito interessante para se pensar. E também os resíduos. Tá? Então, se a gente pegar todo esse ciclo, materiais, comida, energia e resíduos, o nosso modo de vida produz e gera mais rejeitos do que o planeta tem para nos oferecer. Tá? Então, hoje, o nosso modo de vida ele é insustentável. Esse professor, chamado Henrique Leff, da Universidade Autônoma do México, ele diz o seguinte: a crise ambiental, que é uma crise do nosso tempo, ela é uma crise do conhecimento. Quando se dissocia entre a lógica autocentrada da ciência e o processo de racionalização da modernidade, guiados pelos imperativos da racionalidade econômica e instrumental. Ora, precisamos de energia? Vamos pegar as fontes de energia. Precisamos de mais comida? Vamos extrair potássio, vamos extrair, vamos colocar fertilizante, vamos produzir mais. Será? Será que esse, de fato, é o caminho mais racional a seguir? Fica aí uma interrogação. E pensando nisso, pensando que nós levamos um modo de vida insustentável, essa preocupação é recente. A gente está falando desde o início do Holoceno, estão chegando aí no final da década de 1960. Então é muito tempo que se demora para cair a ficha de que o nosso modo de vida não vai ter muito futuro. Tá? Então, na década de 60, os Estados Unidos acabam se tornando pioneiros na publicação de leis que controlem esse crescimento a qualquer custo. Tá? A NEPA, a National Environmental Policy Act, tá? A política ambiental americana, ela coloca freios, ou na verdade ela coloca condições para que os empreendimentos que sejam potencialmente poluidores ou que causem degradação ao ambiente, eles compensem esses impactos, ou que eles nem ocorram. Tá? E aí se seguem várias discussões, vários encontros, e eu chamaria a atenção para 1972, tá? 3 episódios. A primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente humano, chamada Conferência de Estocolmo, a publicação de uma obra chamada Os Limites do Crescimento, qual o custo final do crescimento? Tá? Publicado aí por um grupo de intelectuais que ficaram conhecidos como o Clube de Roma. E no Brasil, ainda na década de 70, ocorre o primeiro estudo de impactos ambientais, tá? Lá para a construção da barragem de Sobradinho. E é também na década de 70 que se realiza a primeira conferência sobre educação ambiental.
prevendo que a educação ela não deve apenas educar para as matérias, tá? Mas também para que tenhamos uma educação de modo a gerir os recursos e os resíduos. Tá? Seguindo um pouquinho mais, a política ambiental brasileira ela começa a despertar na década de 80, com a Política Nacional do Meio Ambiente, com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, o CONAMA, que prevê a avaliação de impactos ambientais, que é um instrumento fantástico, tá? Que norteia ainda hoje que todo empreendimento deve passar por um licenciamento ambiental. Tá? Abrindo um parênteses, né, para uma discussão recente, a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, por exemplo, a Petrobras ela quer explorar petróleo, mas a avaliação de impactos ambientais vem indicando que não é uma atividade viável, segundo o IBAMA, que é quem avalia esse estudo de impactos ambientais. Okay? Então, avançando um pouquinho mais, em 92, essa figura que está aí é o logotipo, né? O logo da conferência chamada de Eco 92 também, que 20 anos depois de Estocolmo se realiza no Rio de Janeiro. Em 1997, ocorre a Conferência de Quioto. Então, é uma das conferências mais importantes que vai tratar da questão das mudanças climáticas, onde há o entendimento de que as atividades humanas vêm causando o aumento das temperaturas. E a gente observa isso de maneira clara, tá, nos dias atuais, com temporais, extremos climáticos, ou secas, ou chuvas extremas. Tá? Então, a gente percebe um clima desregulado, tá, por conta desse aumento da temperatura. Okay? E é muito importante para nós, aqui, para essa nossa palestra, para essa nossa conversa, pessoal, o ano de 2015. Em 2015, são publicados 2 documentos muito importantes. O primeiro deles, a Agenda 2030, que também ficou conhecida como os ODS, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que passam aí não só pelo meio ambiente em termos ecológicos, digamos assim, mas que permeia toda a vida humana. Tá? É um objetivo erradicar a pobreza, que não haja mais fome, que tenha saúde e bem-estar, educação de qualidade, que haja igualdade de gênero, que haja água limpa e saneamento, que haja energia limpa e acessível, que haja emprego digno e crescimento econômico, que haja indústria, inovação e infraestrutura e que isso gere frutos para a comunidade, que haja uma redução das desigualdades, sejam elas sociais, enfim, tá? Que as cidades e comunidades sejam sustentáveis, que o consumo e produção sejam responsáveis, tá? Produção de resíduos, por exemplo, de descartáveis, tá? Que isso se torne, passe por um consumo mais responsável, que o combate às alterações climáticas ocorra efetivamente, que se pense na vida debaixo d'água e sobre a terra, que haja paz, justiça e instituições fortes e também parcerias. E para nós, já que nós estamos falando de solos, 2015, 10 anos atrás, foi eleito o Ano Internacional dos Solos. Solos, ele tem um papel fundamental, gente, na vida humana, essencial. Tá? Sem solo não há vida. Então, essa imagem, ela traz um pouco disso. O solo é a base das atividades humanas, desde o Holoceno, da produção de comida, da produção de fibras, no pastoreio, no acúmulo de água, enfim. Tá? E o solo está diretamente ligado a vários desses objetivos. Fome, água limpa e saneamento, consumo sustentável e responsável, energia, vida debaixo da terra, combate às alterações climáticas, enfim. Então, o solo ele é um elemento fundamental da vida humana. E aí a gente entra para falar um pouco mais desses solos. Então, segundo uma definição da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o solo é uma coleção de corpos naturais constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por matéria mineral, orgânica e que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem, e, eventualmente,
terem sido modificados por interferências antrópicas. Bem, isso é a definição completa aí dos solos. Na prática, gente, nós temos uma relação que deve ser muito bem pensada. O solo deve ser visto como um recurso natural ou ele deve ser visto como um ente de função ecológica? Tá? E essas duas maneiras de pensar podem ser sintetizadas nessas duas imagens. Tá? Na verdade, há três imagens. Né? Uma delas está mostrando a composição dos solos. Mas essa aqui do meio, que parece um barril formado aí por luz, boro, zinco, ferro, água, cobre, gás carbônico, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e magnésio. Bem, e no meio e dentro desse barril está escrito ali, produção máxima da planta. Segundo essa visão, ajeitando um pouquinho mais de água, colocando um pouquinho mais de potássio, de fósforo, eu faço com que a planta produza mais. Isso é a base da indústria de fertilizantes. Essa ideia. Bom, eu vou corrigir o potássio, eu vou corrigir o sódio, eu vou corrigir a água, eu vou corrigindo individualmente esses elementos para que o solo produza mais. Isso é uma visão de que o solo é um recurso natural. Um recurso que tem que produzir para satisfazer as necessidades humanas. Ok. Do outro lado, eu entendo também o solo como um ser vivo, um ser que tem uma função ecológica. Quando digo que ele é vivo, não é a matéria mineral que é viva, mas há uma série de relações entre fungos, bactérias, algas, insetos, formigas, cupins, minhocas, tá? Protozoários, enfim. E toda essa gama, toda essa fauna está ali naquele solo, principalmente nos primeiros horizontes, na parte superficial, e ela é fundamental para a nutrição do solo, para sustentar a vegetação que está por cima, tá? Para que a água consiga ser filtrada e armazenada de maneira eficiente, tá? E também o solo serve como um grande reservatório de carbono. Então ele tem uma função ecológica muito grande. Bem, vindo um pouquinho para a nossa realidade, os solos das regiões tropicais são solos que apresentam, em sua maioria, baixa fertilidade natural, devido ao intenso processo de lixiviação. A carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele dizia, em se plantando tudo dá, é mais ou menos. Não é tão fácil assim. Por quê? O excesso de chuva causa uma lixiviação, uma remoção de alguns elementos. É como se a gente estivesse fazendo café. Tá? Ao jogar uma quantidade muito grande de café no pó de café, eu vou ter uma remoção cada vez maior desses elementos. Tá? E esses elementos vão parar ali no nosso café. Okay? Em condições naturais, o que seria essa alusão do café com os solos? Chove muito, esse solo vai ser lavado. A água penetra nos poros desse solo e vai removendo elementos como sódio, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, nitrogênio, que são elementos fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Tá? E aqui tem algumas imagens bem interessantes. Dois perfis de solo, aliás, dois perfis de cada tipo de solo. Dois perfis de latossolo, um latossolo vermelho-amarelo e um latossolo amarelo. Solos muito profundos, chegando aí a 20, 30 metros em alguns lugares, e um plintossolo, onde essas manchinhas vermelhas são óxidos de ferro, são solos lateríticos. Tá? Por serem muito lavados, tá? Esses elementos se perdem na drenagem, que vão parar na água subterrânea, que vai parar nos rios depois, tá? E esse gráfico nos mostra que solos de clima quente e úmido têm baixos teores de magnésio, cálcio, potássio, fósforo, nitrogênio, mas tem uma grande quantidade de carbono. Então, incêndios florestais, aragem desses solos, faz com que esse carbono acabe se perdendo e indo para a atmosfera. Tá? Como, então, produzir em solos tropicais? Esse é um desafio. Tá? E é um desafio que
vem sendo tratado de maneira correta por alguns, equivocada por outros. Vamos entender um pouquinho. Ao longo das décadas, produzir em solos tropicais significa a aplicação de grandes quantidades de fertilizantes sintéticos. É a ideia desse barril aí. Esse barril, pessoal, é uma síntese de uma teoria chamada Lei do Mínimo, tá? Formulada aí por um alemão chamado Justus von Liebig. Tá? Bom, essa aplicação de fertilizantes sintéticos, ela diz o seguinte: nenhuma aplicação é 100% eficiente. Tá? Toda eficiência, toda absorção pela planta será decrescente com o tempo. Ou seja, mais elementos se concentrarão no solo, ou irão para a drenagem superficial ou subterrânea. A planta não vai absorver tudo. Tá? Então, parte desses fertilizantes, seja potássio, sódio, cálcio, magnésio, enxofre, enfim, ele vai para o solo e esse excesso pode ir parar na água e vai parar nas águas. Ok? Então, o que é acrescentado geralmente? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, cobre, zinco, boro, cloro ou cloreto, tá? Para suprir aquele excesso de lixiviação. Além disso, ambientes tropicais, chove, é quente, então há um desenvolvimento do que se convencionou chamar de ervas daninhas. Tá? Se eu produzo uma monocultura, seja soja, cana, milho, algodão, enfim, tá? Tudo que cresce além dela, para mim é invasora e eu preciso eliminar. Tá? Então há um uso em excesso dos chamados agrotóxicos, ou para alguns chamados de defensivos fitossanitários. E isso vem de muito tempo já. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, que o DDT, que é um inseticida organoclorado, tá? Ele vem sendo difundido como algo extremamente positivo. Tá? Cria uma propaganda legal e aí ele vira amigo de todo mundo, né? Só que ele é persistente, ele fica no ambiente, ele fica no solo, ele fica na planta, ele fica na água, ele fica na cadeia alimentar. Então, o animal que se alimentou da planta que tinha DDT vai ficar contaminado, quem comer aquele animal vai se contaminar também. Então, ele tem um efeito permanente no ambiente. Abaixo, pessoal, a dinâmica dos herbicidas do ambiente. Então, quando ele é aplicado, parte é absorvido pelas folhas, parte é volatilizado. Parte que vai para o solo é absorvido pelas raízes, tá? E grande parte desse herbicida, em verde, está escrito runoff, que é o escoamento superficial. Ele é levado pelas enxurradas. Parte que vai ficar no solo vai ser lavado, vai ser lixiviado e vai para a água subterrânea. Então, esses agrotóxicos, eles são permanentes e tóxicos, evidentemente. Tá? A aplicação em grande escala, ela é extremamente prejudicial para o solo, para a água. Tá? Dependendo da maneira com que ele é feito por aviões, enfim, isso pode prejudicar abelhas e uma série de outros animais, de outros insetos, pode prejudicar pessoas. Tá? A gente tem casos, sobretudo no Pontal do Paranapanema, que retratam esses problemas. Tá? Entretanto, o setor que representa os agrotóxicos, os fertilizantes, eles têm uma representatividade política muito forte, tá? Chamada bancada ruralista. Então, foi proposto em 2022 um projeto de lei que ficou conhecido como o PL do veneno. E ele foi aprovado, tá? Pela Câmara dos Deputados, foi ratificado e se transformou em lei em 2023. Então, o Brasil é um dos países mais permissivos ao uso de agrotóxicos. Muito bem, qual seria uma alternativa, então? Uma das alternativas seria a adoção de sistemas agroflorestais, que vão pensar no solo como um ente vivo. Vão tentar aplicar os sistemas de sucessão vegetal, tá? O sistema de floresta mesmo, né? Para a produção agrícola. Mantendo aqui essas relações bióticas que o solo tem. Problema, ainda hoje esbarra
no tamanho das propriedades. Como transformar esses sistemas agroflorestais em questões maiores? E grandes difusores desses sistemas agroflorestais são esses dois personagens aí. Esse senhor se chama Ernest Goethe. Ele propõe uma ideia que ele chama de agricultura sintrópica. Sintropia seria o contrário de entropia. Entropia vai chegar um momento que a energia acaba. Sintropia, a energia vai sendo produzida. Então, produzindo, entendendo os mecanismos florestais de sucessão vegetal, de crescimento de raízes, tá? Consegue-se produzir, tá? Mantendo o solo vivo, tá? Com uma intervenção humana muito grande, porém sem uma intervenção com agrotóxicos, com poluentes. A outra personagem é a professora Ana Primavesi, que na década de 70 escreve esse livro muito bom, muito complexo, mas muito bom, chamado Manejo Ecológico do Solo, tá? Onde ela aborda a agricultura nas regiões tropicais, ela entende a complexidade do solo, não como a adoção ou a adição apenas de sódio, de cálcio, de potássio, de magnésio, mas toda a complexidade de macro e de microelementos que estão presentes nos sistemas naturais também e devem ser preservados. Bem, quais os desafios que são apresentados ainda hoje para que haja um cuidado maior com o solo? Agricultura familiar versus agricultura assalariada. Hoje, a maior parte dos estabelecimentos são de agricultura familiar. Mas como produzir, como fundir esse modelo de produção sustentável e fazer com que os produtos não se tornem caros, com que o produto orgânico não chegue na prateleira do mercado custando 2, 3 vezes mais, que dá muito mais trabalho para produzir. Tá? Então, um dos desafios é fomentar esse tipo de agricultura, de base familiar, de um modelo de produção orgânico, de um modelo de produção sustentável. Para isso, essas pessoas precisam ter acesso à tecnologia, tá? E o tempo que se produz. Então, é óbvio que colocando uma dosagem muito maior de fertilizantes, a produção ela é mais rápida, ela é maior. Tá? Então, para que se pense nessas conexões dos sistemas agroflorestais, leva tempo e é preciso uma maior capacidade de trabalho. Ok? Muito bem. Quais as relações entre solo e água? Já que a gente falou de solo, falou de impacto ambiental, solo e água são indissociáveis. Aqui tem uma imagem do ciclo hidrológico. Então, é o passeio da água pelo planeta. Então, a água evapora, condensa e chove. Estou resumindo muito, tá? Quando ela chove, vai atingir o solo e ela vai tomar 2 caminhos distintos. Ou ela vai escoar superficialmente, ou ela vai infiltrar. Então, a água que escoa superficialmente vai parar nos rios, vai parar nos lagos e vai parar no oceano e vai recomeçar todo esse ciclo. A água que infiltra pode ser absorvida pelas plantas, pode alimentar o lençol freático, os aquíferos e voltar à superfície nas nascentes dos rios. Ora, se eu não tiver um solo que faça essa intermediação, ou se eu tiver um solo poluído, todos esses elementos vão parar na água. Okay? Então, é indissociável o solo e a água. E quem faz essa intermediação, quem media a relação entre solo e água, é a vegetação. Okay? Então, aqui eu coloquei 4 tipos de cobertura do solo. Primeiro, em cima, uma floresta. Tem até um destaque em azul nos troncos das árvores. Então, a floresta ela causa interceptação, ela permite que a água infiltre e desenvolva o solo, que ela filtre os nutrientes, ela preserva as camadas superiores do solo e ela retira também a água para fotossíntese e também para a sua transpiração. Ao lado, uma monocultura de cana-de-açúcar, que promove a cobertura do solo, ok? Porém, após o plantio, esse solo fica descoberto. Abaixo, uma pastagem, uma vaquinha pastando aí, uma cobertura de gramíneas,
que é interessante como enquanto cobertura, pensando em processos erosivos, e do lado uma pastagem degradada, que permite a interação direta entre solo e água, entre os impactos da água de chuva e esse solo. A vegetação ela desenvolve um papel fundamental. Primeiro, ela intercepta as gotas de chuva. Então, elas caem como energia cinética, uma energia potencial muito grande, e ao se chocarem com a vegetação, elas perdem essa energia e há a infiltração. O próprio formato das folhas, tá, permite essa passagem mais devagar da água até chegar ao solo. Ao contrário, se eu tiver um solo desnudo, desprotegido, o impacto das gotas de chuva vai fazer com que haja um salpicamento. Tá? Então, esses fragmentos de areia, de argila, fragmentos de solo, vão se soltando e vão formando uma camada impermeabilizando esse solo. Então, não vai permitir que a água penetre, tá? Cause a pedogênese, tenha água disponível para as plantas ou água para os aquíferos. Então, nesse cenário, há uma dificuldade da água penetrar, e aí eu não vou ter água subterrânea, eu não vou ter reservas hídricas. E como é que está hoje a cobertura desse solo? Essas duas imagens são do MapBiomas. Se não me fale a memória do ano de 2020. Então, em verde é a área total com pecuária. Em rosa, a área total com agricultura. E aí a gente começa a entender algumas relações, algumas notícias que a gente ouve, lê. Se nós pegarmos o bioma amazônico, sobretudo o estado de Rondônia, que é esse daqui, olha, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, norte do Mato Grosso, como esse bioma não é ocupado fortemente pela agricultura, mas sim pela pecuária. Eu recomendo muito um vídeo, um filme, um documentário que se chama Sob a Pata do Boi. Então, para alguns, a Amazônia foi colonizada pela pata do boi. E a gente observa isso claramente nessas imagens. Se eu for puxar um zoom do estado de São Paulo, mais especificamente do centro-oeste paulista, essa região aqui, então há áreas cada vez maiores de lavoura e de pecuária, como os usos da terra principais. E aqui eu trago algumas fotos da região de Presidente Prudente, da zona rural de Presidente Prudente, onde é possível observar o uso da terra preponderante, pastagens, e pastagens que vão se degradando ao longo do tempo. São ambientes frágeis, são solos muito arenosos, que se desfazem facilmente. Então, essa imagem nos mostra um movimento de massa, aqui nessa vertente, podendo ser observadas várias estrias. Tá? Aqui no cantinho, um processo de vossorocamento, um estágio bastante avançado de processos erosivos. Aqui há uma quebra de uma curva de nível numa tentativa do proprietário em conter esse processo erosivo. Na imagem de baixo, é possível delimitar uma quebra, uma mudança no padrão da vertente, e abaixo dela, a instalação de graves processos erosivos lineares e laminares, além de movimentos de massa. Então, muito desse solo está se perdendo por erosão. E para onde ele vai? Aqui para baixo. Tá? Então, percebam que toda a planície fluvial, aqui no fundo de vale, ela vai sendo entulhada, um excesso de sedimentos. E agora vamos tentar fazer um exercício. E se nesse solo tiverem contaminantes? E se nesse solo tiverem defensivos agrícolas, agrotóxicos ou fertilizantes? Tudo isso vai para a água como um contaminante. Ok? Pois bem, algumas pesquisas científicas que buscam estudar essas relações solo-água, os impactos do uso da terra sobre elas. Uma pesquisa da qual eu participo como coordenador
aqui do rio Mandaguari, é um rio bastante grande na região de Presidente Prudente, dinâmica erosiva, hidrossedimentológica e hidroquímica da bacia hidrográfica do rio Mandaguari e suas implicações na evolução geomorfológica do Oeste Paulista. Então, composto por mim, pela professora Renata Ribeiro, Paulo César Rocha, João Osvaldo, Fabiano, Daniele e pelos bolsistas Pablo e Mariana. Tá? Então, a ideia desse projeto é quantificar um pouco dos fluxos de solo e o impacto que eles causam nos corpos hídricos. Então, esse mapa mostra o uso da terra. Então, predominantemente em amarelo são pastagens, tá? Permeado aí com um pouquinho de cana-de-açúcar em cor-de-rosa, áreas de mata ainda um pouco preservadas nos fundos de vale e na alta bacia algum resíduo de uma parcela, né, de urbanização. E aí a gente observa essas três imagens. Uma vertente com perdas de solo muito grandes, um desequilíbrio nas vertentes, processos erosivos muito intensos. Essa linha tracejada mostra a divisa entre, na parte de baixo, a formação Presidente Prudente, o arenito, a rocha, e na parte de cima, bem delgado, bem fininho, a camada de solo. Está se perdendo por erosão. E está indo para onde? Está indo para os fundos de vale, para os rios. Esse é o rio Mandaguari, cheio de areia. E como nós estamos fazendo essa quantificação? Vamos começar por aqui. Então, a gente está monitorando mensalmente a qualidade de água e a quantidade de sólidos que são transportados mensalmente e a cada grande evento chuvoso. Então, eventos muito intensos fazem uma subida grande do rio. E esse rio vai levar sedimentos. Percebam a comparação dessas duas imagens. Nós instalamos garrafas para medir o fluxo de sedimento quando o rio subisse. A primeira garrafa, a distância dessas imagens temporalmente é antes do evento e depois do evento, tá? Coisa de dias. Então a primeira garrafa ela sumiu e as duas de cima, essa última garrafa está a quase 2 metros de altura, distante do corpo d'água. Então perceba que toda essa área onde eu estou passando o meu mouse, que não havia areia, ela foi totalmente entulhada. A quantidade de sedimentos foi muito grande. Como que a gente mede? Além do corpo d'água, são instaladas parcelas de erosão. Parcelas que, essa daqui foi totalmente limpa, para ver como funciona o escoamento superficial numa área de solo exposto, numa área de gramíneas, instalamos também numa área de mata nativa e numa área de batata doce, que é uma cobertura também muito comum aqui na região de Presidente Prudente. Uma outra pesquisa científica, né, uma outra metodologia, digamos assim, possível de ser aplicada, é a equação universal de perdas de solo, que foi desenvolvida lá na década de 70, que leva em conta a erosividade, a intensidade da chuva, a erodibilidade do solo, um solo mais ou menos poroso, mais ou menos permeável, a topografia, dinâmica das vertentes, seu comprimento, sua inclinação, a cobertura do solo, o que está cobrindo ele, qual é o uso daquela terra, tá? E o seu manejo. Baseado nisso, alguns trabalhos foram desenvolvidos. Esse aqui, por exemplo, do Luiz Henrique Pereira, caracterização da erosão hídrica laminar do solo em bacia hidrográfica com base na malha fundiária, por meio de sensoriamento remoto, geoprocessamento e modelagem. Então, ele leva em conta o uso que é feito do solo nessa propriedade, além dos aspectos físicos. E só para a gente avançar um pouquinho para os resultados, esses foram alguns mapas produzidos por esse trabalho. Um mapa de declividades, um mapa de solos e um mapa de uso da terra. Então a gente percebe nesse uso da terra grande quantidade de pastagens, em verde mais claro. Esse marronzinho que está salpicado aqui é um pasto degradado, um solo exposto, e a cana-de-açúcar se instalando em alguns lugares. E aí ele teve como resultado esses dois mapas. Naturalmente, essa é a predisposição à erosão dos solos. Quando é inserido na equação o uso da terra, percebam como aumenta. Então, o uso da
pecuária extensiva sem manejo, manejo é uma palavra fundamental, sem manejo, da cana-de-açúcar manejada de maneira errada, isso pode proporcionar um aumento muito grande do processo erosivo e da perda de solo, e por consequência da perda de água. Um outro trabalho, perdas de solo e índices de vegetação, uma proposta metodológica para determinação do fator de cobertura, o fator C, em pastagens e cana-de-açúcar, da professora Edivânia Correia, que hoje está na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas desenvolveu esse trabalho aqui no interior de São Paulo também. Então, ela problematiza, dizendo, colocando o aumento da cobertura de cana-de-açúcar e do aumento das pastagens. E aí, o uso da terra também, assim como a outra bacia hidrográfica mostrada há pouco, predominantemente pastagem e cana-de-açúcar. E aí, ela coloca algumas parcelas. A exemplo do que está sendo feito aqui no Rio Mandaguari, só que um pouco maiores. Então, em áreas de gramínea, solo exposto e cana-de-açúcar. Então, tudo que é escoado durante um evento chuvoso, ela coleta e quantifica essas perdas de solo. E os resultados são muito expressivos, são muito grandes. Tá? Então, ela pegou 2 eventos de chuvas intensas. Um evento que choveu 12 milímetros em 1h20 e um evento que choveu 129 milímetros em 1h50. E ela chegou a alguns números muito grandes. Tá? Uma área, por exemplo, de solo exposto, de pastagens degradadas, pode chegar a uma perda de 206 toneladas de solo por ano. O solo que deve ser usado para produzir comida, para produzir fibras, para armazenar água, para dar suporte para a vegetação. Isso é uma pequena bacia hidrográfica no interior de São Paulo. Se a gente colocar isso em uma unidade muito maior, olha a quantidade de solo que vem se perdendo. Tá? E, por consequência, de armazenamento de água. Desafios. Converter essas pesquisas em políticas públicas. A gente tem a Constituição Federal de 88, que diz no seu artigo 255 que todo cidadão tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum de todos. Tá? Então, é um direito que as pessoas tenham um ambiente equilibrado. Esse direito não deve ser alienado pela produção agrícola de A, B ou C. E em 97, a Política Nacional dos Recursos Hídricos diz que a água é um bem de recurso natural limitado, dotado de valor econômico, onde há escassez, tá? Deve ser priorizado o abastecimento humano. Entretanto, essa lei não fala de excesso de água, como lidar com isso nas enchentes. Tá? E coloca também a bacia hidrográfica como uma unidade territorial para implementar essas políticas públicas. Essas pesquisas, que eu mostrei há pouco, são desenvolvidas em bacias hidrográficas. E algo que é muito positivo, tá? Em termos de políticas públicas, é a criação dos comitês de bacias hidrográficas, que é um parlamento das águas. Então, o território, não vou dizer todo o território brasileiro, mas todo o território paulista, certamente, é dividido em comitês de bacias hidrográficas. Presidente Prudente está na divisa entre 2 comitês, o Comitê do Alto Paranapanema e o Comitê do Rio Aguapeí-Peixe. Tá? Então, o que é uma bacia hidrográfica? É uma área drenada por um rio pelos seus afluentes, tá? Que a água flui sempre para o mesmo ponto, para a sua foz. No entanto, nas vertentes é que se desenvolvem todas as atividades humanas. Cidade, plantação, estrada, indústria. Então, todas as pessoas, já que o meio ambiente ele é coletivo, ele é um direito de todos, então todos têm representatividade num comitê de bacias que vai decidir, vai deliberar sobre os usos desses recursos hídricos. E ficam aí algumas indagações para a gente encerrar como desafios, né? O principal deles é não pensar solo e água de maneira separada. Se eu perco solo, eu perco água. Tá? Se eu contamino o solo, eu vou estar contaminando a água. Se eu preservo o solo, eu preservo a água.
Permitir que a produção sustentável tenha preços competitivos no mercado. Então, se a gente reclama do preço dos alimentos, a agricultura familiar também reclama, porque ela vai receber menos. Tá? Fomentar atividades agroflorestais em larga escala, de modo que o solo seja visto como algo vivo e produtivo ao mesmo tempo. E pensar, por fim, de maneira integrada, mudanças climáticas, demanda hídrica, uso da terra e produção de comida, produção de alimentos. Então, eu agradeço por esse tempo de vocês, por me ouvirem. Eu espero ter abordado um tema que, sem dúvida, ele é fundamental, mas espero ter abordado de maneira competente, tá? E que sirva aí de inspiração para outras pesquisas e discussões em outros níveis também. Tá? Caso queiram contato, está aí o meu e-mail, eder.spati@unesp.br. Então eu vou encerrar esse compartilhamento e encerrar também a apresentação. Muito obrigado a todos e a todas. Um forte abraço.